Olá e bem-vindos. A história do cristianismo começa com uma mensagem muito clara de unidade, não é? O famoso amai-vos uns aos outros. E, no entanto, se olharmos à nossa volta hoje, o que vemos são milhares de denominações cristãs diferentes. Então, a grande pergunta é, como é que uma única fé acabou por se transformar em tantas? É isso que vamos tentar perceber, olhando para as divisões históricas que, no fundo, moldaram o cristianismo que conhecemos. Pois é, esta é a mesma questão central que nos vai guiar ao longo desta análise. É um paradoxo enorme, se pensarmos bem, que está bem no centro da história do cristianismo. Por isso, vamos lá mergulhar nisto e tentar perceber como é que esta fé, que parecia tão unida na sua origem, acabou por se espalhar em tantas direções diferentes. Para entendermos as divisões, temos de recuar até ao início. E no início, a unidade não era só uma ideia bonita, era mesmo o coração, a essência do cristianismo. A visão era a de uma comunidade global, uma família, toda ela ligada por uma única fé e um propósito comum. E o impacto disto foi muito para além dos muros da igreja. O cristianismo acabou por ser uma força motriz incrível, que ajudou a construir a civilização ocidental. Pensemos nas primeiras universidades, nos hospitais, até na forma como hoje entendemos os direitos humanos. Tudo isto foi de alguma forma moldado por esta fé, que defendia valores como a dignidade da pessoa, a compaixão e o sentido de comunidade. E no centro de tudo isto estava um mandamento que à primeira vista parece simples, mas que na verdade era absolutamente revolucionário. A frase de Jesus, amai-vos uns aos outros. Era isto. Este era suposto ser o sinal, a marca que definia os seus seguidores. Um laço de amor tão forte que devia superar qualquer outra lealdade. Pois, mas os ideais, por mais poderosos que sejam, muitas vezes esbarram na dura realidade, não é? E foi o que aconteceu. A natureza humana, com as suas falhas, a política, as diferenças culturais, tudo isto começou a corroer essa base de unidade. As primeiras fendas, muito subtis, começaram a aparecer na estrutura. E é aqui que chegamos à primeira grande fratura na cristandade. Foi um verdadeiro choque de culturas, de poder e, claro, de teologia, que acabou por rasgar o mundo cristão em dois. Falamos, claro, do grande cisma entre o Oriente e o Ocidente. Para percebermos isto, temos de nos lembrar que o Império Romano, na prática, já estava dividido. De um lado, no Ocidente, tínhamos Roma, onde se falava latim. Do outro lado, no Oriente, a grande capital era Constantinopla, onde se falava grego. Com o passar dos séculos, estas duas metades foram se afastando cada vez mais. E não era só na língua, era na cultura, na política e, o que é mais importante para a nossa história, na forma como praticavam a sua religião. 1054. Guardem este ano. Foi o ano em que tudo ruiu. As tensões que se andavam a acumular há séculos explodiram. Houve uma última desesperada tentativa de reconciliação, que falhou de forma espetacular. O resultado foi uma ruptura dramática e, como a história veio a mostrar, muito duradoura. Vamos tentar imaginar a cena. O enviado do Papa entra na maior igreja de Constantinopla, a Ágia Sofia, e excomunga o patriarca. A resposta não se fez esperar. O patriarca, por sua vez, excomungou o enviado do Papa. E pronto, com este ato dramático, a igreja partiu-se ao meio. A partir daí, passámos a ter a Igreja Católica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Ok, agora vamos avançar uns 500 anos no tempo. Uma nova tempestade está a formar-se na Europa. Só que desta vez, a divisão não vai ser entre o Oriente e o Ocidente. Vai ser dentro do próprio Ocidente. Chegamos à era da Reforma Protestante. Este mapa mostra bem o resultado. A Reforma literalmente estilhaçou a unidade religiosa da Europa Ocidental. Aquilo que antes era um bloco quase totalmente católico transformou-se num mosaico de crenças diferentes. O protestantismo começou a ganhar muita força, especialmente no norte da Europa. Então, o que é que provocou esta revolução toda? Bem, não foi só uma coisa. Foi mesmo uma tempestade perfeita de vários fatores. Por um lado, havia corrupção na Igreja, com a famosa venda de indulgências. Por outro, o espírito do Renascimento estava no ar, a encorajar as pessoas a pensar por si próprias, a questionar. E, para além disso, havia um desejo cada vez maior de voltar àquilo que muitos viam como um cristianismo mais puro, mais original. A faísca que pegou fogo à Europa veio de um monge alemão, Martinho Lutero. Em 1517, ele afichou as suas famosas 95 teses e desafiou diretamente a autoridade da Igreja. A sua ideia central era que a salvação vinha apenas pela fé, o sola fide, e que a única autoridade era a Bíblia, sola scriptura. Claro que foi excomungado, mas já era tarde demais. As suas ideias espalharam-se como um incêndio. E o nome protestante? Bem, esse vem de um protesto formal que os seus seguidores fizeram em 1529. E o nome ficou até hoje.
Agora, a nossa próxima grande divisão tem uma origem bem diferente. Não foi causada por um monge e um debate teológico, mas sim por um rei e um problema no seu casamento. A história da Igreja de Inglaterra é muito menos sobre teologia e muito mais sobre política, poder e ambição pessoal. E o rei era Henrique VIII. O mais irónico disto tudo é que o Papa, anos antes, tinha-lhe dado o título de Defensor da Fé, precisamente por ele se ter oposto a Lutero. Mas Henrique tinha um problema que para ele era gigantesco. Precisava de um herdeiro masculino para o trono. E a sua mulher, Catarina de Aragão, não lhe tinha dado. Entretanto, os seus olhos viraram-se para Ana Bolena e ele meteu na cabeça que precisava de anular o seu primeiro casamento. Como seria de esperar, o Papa disse que não. Estava completamente entalado entre as pressões políticas da Europa e a doutrina da Igreja, e por isso recusou anular o casamento. A resposta de Henrique VIII foi drástica e decisiva. O raciocínio dele foi simples. Se o Papa não me dá o que eu quero, então eu livro-me do Papa. Pelo menos da autoridade dele em Inglaterra. E foi exatamente o que ele fez. Em 1531, Henrique VIII fez uma jogada de mestre político. Declarou-se a si mesmo o chefe supremo da Igreja Inglaterra e cortou todos os laços com Roma. Foi assim que nasceu a Igreja Anglicana. Não por causa de um grande debate teológico, mas por um decreto de um rei. O resultado foi uma espécie de caminho do meio, a chamada Via Média, que mantinha uma estrutura muito parecida à católica, mas com uma teologia já com grandes influências do protestantismo. Então, depois de tudo isto, onde é que ficamos? Basicamente com 3 grandes ramos a emergir da árvore do cristianismo. O católico, o ortodoxo e o protestante. Todos vêm da mesma raiz, mas como é que eles se comparam uns com os outros hoje em dia? Se olharmos para as divisões no Ocidente, no centro de tudo estão estas duas figuras. De um lado, Martinho Lutero, um monge que foi movido pela sua convicção teológica. Do outro, Henrique VIII, o rei que foi movido pela ambição política. É uma diferença fundamental. Um queria reformar a Igreja, o outro queria simplesmente controlá-la. Esta tabela resume bem algumas das diferenças-chave. Olhemos, por exemplo, para a questão da autoridade. Para os católicos, o Papa é a autoridade suprema. Para os ortodoxos, o Patriarca de Constantinopla é visto como o primeiro entre iguais, mas não tem o mesmo poder. E para a maioria dos protestantes, a autoridade final está na Bíblia. E as igrejas funcionam de forma muito mais independente. É realmente fascinante ver como uma fé pode evoluir para estruturas tão diferentes. Mas a história não acaba aqui, na divisão. Felizmente. Depois de séculos e séculos de separação e até de conflito, o século XX marcou o início de um capítulo completamente novo, o de uma longa jornada em direção à reconciliação. E este movimento tem um nome: ecumenismo. A ideia aqui não é, de repente, apagar todas as diferenças que existem. O objetivo é mais subtil. É construir pontes, criar compreensão mútua, cooperação e, quem sabe talvez um dia, restaurar a unidade que se perdeu. E atenção, isto não é só conversa. Temos visto gestos históricos e muito concretos. Por exemplo, o Papa e o Patriarca Ecuménico levantaram oficialmente aquelas excomunhões mútuas de 1054. E também vemos este espírito em movimentos como a comunidade de Taizé, em França, onde milhares de jovens, de todas as denominações, se juntam todos os anos para rezar. O que nos deixa com a pergunta final. Será que a unidade total é, sequer, possível? Será que as feridas de séculos e séculos podem mesmo ser curadas? Olhe, não há respostas fáceis para isto, mas talvez o mais importante seja que a própria jornada em direção à reconciliação já é, por si só, um testemunho muito forte daquele ideal de unidade que esteve na origem de tudo. E esse ideal, pelos vistos, nunca desapareceu. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.